Olá, seja muito bem-vindo à Sensory Class de hoje. Aqui eu te mostro o passo a passo de como aplicar as metodologias da análise sensorial, fazer análises estatísticas e planejar seus testes da maneira correta. Eu sou a Tati Ribeiro e o tema de hoje é como aplicar o teste de comparação pareada. Vou começar falando sobre o que é a comparação pareada. A comparação pareada ele é um teste discriminativo para duas amostras que a gente usa quando a gente tem duas amostras. Teste discriminativo é quando a gente quer saber se existe alguma diferença significativa entre essas amostras. Então, a gente apresenta essas duas amostras simultaneamente no teste de comparação pareada, com o objetivo de descobrir se elas são iguais ou diferentes, de maneira geral, considerando o produto como um todo, ou então focando em algum atributo específico. Existem dois tipos de teste de comparação pareada, que é a comparação pareada geral e a comparação pareada direcional. A comparação pareada direcional é aquela que foca em algum atributo específico. Então, eu vou apresentar duas amostras para os avaliadores e vou perguntar qual é mais alguma coisa, qual que tem a maior intensidade de algum atributo do meu interesse. E a geral é quando eu quero considerar meu produto como um todo, e aí eu busco por diferenças gerais, pergunto se entre aquelas duas amostras elas são iguais ou se são diferentes. E aí, comparando um com o outro, né? É muito difícil que a gente faça alguma mudança que ela vá alterar só um atributo no produto, né? Vamos pensar, por exemplo, num bolo. Eu vou reduzir açúcar num bolo. É claro que vai ter um impacto ali em gosto doce, a gente sabe, né? Com essa redução de açúcar, mas não é só isso que altera. Eu posso ter uma mudança de cor, né? Que ele não fica tão douradinho em cima. Eu posso ter uma mudança de textura. Então, dificilmente as alterações que a gente faz no produto alteram apenas um atributo. E a comparação pareada direcional é só quando eu tenho certeza que só um atributo está mudando. E um ponto super importante desse teste é que os avaliadores eles têm que conhecer e têm que saber identificar esse atributo, né? Não adianta você colocar ali para o seu avaliador um atributo que ele não sabe do que você está falando. Então, é até legal se na comparação pareada direcional você conseguir aplicar esse teste com pessoas selecionadas e minimamente treinadas ali para saber qual é esse atributo do seu interesse, de qual atributo você está falando. Então, assim, comparação pareada geral e direcional, talvez a geral ela possa caber melhor quando você faz alguma alteração no seu produto e vários atributos são alterados ao mesmo tempo, ou então quando você não sabe exatamente qual atributo está sendo afetado. Se for só um atributo do seu interesse, só um atributo que está mudando, aí você usa a comparação pareada direcional. Eu vi pela primeira vez esses testes na aula de análise sensorial da faculdade, né? Então, cheguei na aula de análise sensorial, animada para mais um dia. Geralmente a análise sensorial, os testes discriminativos aparecem bem no comecinho da disciplina, né? Tava ali toda empolgada por todo aquele semestre que vinha pela frente. Sentei na minha mesa, professora ali com os slides dela, o PowerPoint apresentando. E aí, geralmente, a gente começa os métodos discriminativos pela comparação pareada, aí vem o duotrio, vem o triangular. E aí, conforme a aula foi passando, eu pensava assim, mas gente, por que alguém vai usar o teste de comparação pareada, que tem a probabilidade de acerto ao acaso, né? Que é aquela probabilidade de você chutar e acertar de meio de 50%, quando você tem um triangular, onde a sua probabilidade de chutar e acertar, a probabilidade de acertar ao acaso é 1/3, né? Eu não conseguia entrar na minha cabeça por que alguém poderia usar isso. Mas aí depois com exemplos, depois com a prática do dia a dia, eu fui vendo que a comparação pareada ela é muito importante e ela tem também o seu lugar. Porque às vezes não dá para aplicar outro teste. Às vezes você só consegue aplicar
métodos ali comparativos de 2 amostras. Quer ver do que eu estou falando exatamente? Pensa em cosmético, por exemplo. Você vai testar um hidratante facial ou uma base para o rosto. Você só tem 2 metades no rosto, né? E os testes discriminativos, uma das premissas deles é que eles são diretamente comparativos. É ideal que você apresente todas as amostras do seu teste juntas, ou então uma seguidinha da outra sem intervalo. Então, como é que você vai aplicar um negócio no rosto para fazer um triangular, por exemplo? Não tem como você dividir sua cara em 3, porque também as áreas do rosto, elas são diferentes, né? A pele do nosso rosto é diferente. A única forma de eu fazer isso é dividindo meu rosto no meio. De um lado eu aplico um produto, do outro lado eu aplico outro produto e faço a comparação, não é verdade? Tem também teste de produto para cabelo, né? É muito comum teste de produto de cabelo a gente testar em meia cabeça, que a gente fala. Mas não é cortar a cabeça de ninguém, não. É dividir o cabelo no meio. De um lado você aplica um produto, do outro lado você aplica outro produto. Também a comparação pareada cabe aí. Ou mesmo para os olhos, para a boca, algum batom, alguma máscara para cílios, sombra, algum produto para sobrancelha. Nesses casos é muito aplicável a comparação pareada, porque você só consegue aplicar 2 produtos ao mesmo tempo e nenhum outro método discriminativo você conseguiria fazer isso, né? Não faz sentido você aplicar um produto de um lado do rosto, aplicar outro, depois a pessoa ter que lavar o rosto, remover o produto para aplicar um terceiro. Aí a comparação não é como deveria ser para um método discriminativo, né? Não foram todas as amostras apresentadas ali ao mesmo tempo. Então, a comparação pareada é muito importante e tem o seu lugar. E para alimentos também, né? Alimentos e bebidas. Em produtos com muito residual, por exemplo, ela pode ser super útil também, porque aí você submete os seus avaliadores a uma exposição menor aquele produto, né? É muito melhor para um produto com residual ele avaliar 2 amostras do que ele avaliar 3 ou 4, por exemplo. Então, com o tempo eu fui vendo a importância que a comparação pareada tem e como esse teste pode ser importante no contexto da indústria, no contexto de pesquisa e desenvolvimento. Aí eu vou contar para vocês agora como que a gente aplica os 2 testes. Eles são ligeiramente diferentes, vocês vão ver, apesar de terem o mesmo nome, alterar só o finalzinho, eles são um pouquinho diferentes na maneira de aplicar. Eu vou começar pela comparação pareada direcional, que é aquela que foca em atributo específico. Então, como qualquer método discriminativo, a gente vai apresentar as 2 amostras ao mesmo tempo para o nosso avaliador. E aí, eu com os meus copinhos coloridos de novo, tenho o meu copinho amarelo, meu copinho azul. Não sirva suas amostras nesse copinho, por favor. Copinhos transparentes, pratinhos brancos, potinhos plásticos de cores neutras. Não use coloridos, tá? Estou usando só para ficar bem visível que eu tenho minhas 2 amostras diferentes do teste. Então, eu tenho minhas 2 amostras. Lembrando, sensorial, a gente sempre tem que apresentar seguindo um delineamento, cada avaliador vai receber numa ordem. Nesse caso da comparação pareada direcional, eu tenho 2 possibilidades. Eu posso servir assim, né? Amarela depois azul, ou eu posso servir ao contrário, azul depois amarela. Então, para metade dos meus avaliadores eu entrego amarela azul, para outra metade eu entrego azul amarela. E assim vamos, você precisa colocar um código para cada amostra só e boas. E aí você entregou as amostras, o que você vai perguntar para essa pessoa? Bom, você tem que falar que ela está recebendo 2 amostras codificadas, lembra que cada uma tem que ter um código de 3 dígitos. Tem que pedir para ele avaliar essas amostras da esquerda para a direita uma única vez. Da esquerda para a direita você pede isso para quê? Para que o trabalho que você teve de montar o seu delineamento não se perca porque seu avaliador quis provar uma amostra antes da outra, né? Que mais? E aí você pede para eles indicarem qual amostra é mais do seu atributo de interesse. Qual amostra é mais doce,
qual amostra é mais salgada, qual amostra tem mais um cheiro mais forte, um sabor mais forte. O seu atributo ali de interesse, o atributo que alterou no seu produto, né? E aí, como é que eu decido? Lembrando, tá? Que aqui você tem que ter certeza que para aplicar o teste de comparação pareada direcional, que só um atributo, o seu atributo de interesse está variando entre as amostras. Bom, vamos falar então de número de avaliadores. Como é que eu defino? Eu gravei um vídeo aqui recentemente sobre parâmetros alfa, beta e PD, que é proporção de discriminantes. Então você vai definir esses seus parâmetros e na tabela do teste de comparação pareada direcional você vai ver quantos avaliadores são recomendados para a situação do seu teste, tá? Então, o número de avaliadores, você consulta uma tabela e o seu resultado também. Então, você vai comparar o número de respostas corretas que você obteve com o número tabelado, com o valor tabelado, o valor mínimo ali que você precisa para estabelecer diferença entre as amostras. Se o número de respostas corretas que você obteve ele for igual ou for superior ao valor da tabela, você vai concluir que as duas amostras são significativamente diferentes. Caso contrário, né, se o número de respostas corretas for inferior ao número da tabela, aí você conclui que não existe diferença entre as amostras, certo? Então, esse foi o de comparação pareada direcional. Vamos agora falar do teste de comparação pareada geral. Qual que é a semelhança entre eles, né? Eu também vou apresentar duas amostras ao mesmo tempo para o meu avaliador. Só que aqui no de comparação pareada geral, eu tenho mais possibilidades de apresentação da amostra. E aí você vai me falar, mas como, Tati? Como que você vai ter mais outras possibilidades de apresentação? Você só tem duas amostras? Te explico. O que acontece nesse teste? Quando a gente tira a pessoa da mesa dela, tira a pessoa da casa dela para ir fazer um teste, e você vai apresentar duas amostras e perguntar se elas são iguais ou diferentes, a pessoa vai falar, ninguém me tirou de casa aqui para eu chegar aqui e falar que as duas amostras são iguais, né? Se ela tá me servindo algo assim, tem diferença. Então, a gente precisa minimizar esse efeito. E como que a gente faz isso? A gente faz isso apresentando, então a gente tem 4 possibilidades de apresentação de amostras, as mesmas duas que a gente tinha na comparação pareada direcional, mas também eu vou apresentar algumas vezes duas amostras iguais para os avaliadores de um tipo e duas amostras iguais para os avaliadores de outro tipo. Então aqui eu tenho 4 formas diferentes de apresentar as amostras. Eu vou variar, né, essa apresentação, elas têm que aparecer o mesmo número de vezes entre seus avaliadores. Então, para um eu vou apresentar as duas amarelas, para o outro eu vou apresentar as duas azuis, para o outro eu vou apresentar amarela, azul, e para o outro ainda eu vou apresentar azul e amarela. Então essas são as 4 formas que eu posso fazer essas combinações para apresentar as amostras do teste de comparação pareada geral para os meus avaliadores. Bom, então são essas as possibilidades de apresentação de amostra, tá? Então eu vou apresentar 2 amostras para o meu avaliador, considerando todas aquelas combinações possíveis, né? Eu vou apresentar cada combinação o mesmo número de vezes dentro do meu grupo de avaliadores. E o que eu vou perguntar para o meu avaliador, né? Eu tenho que falar a mesma coisa, né? Você está recebendo 2 amostras codificadas, avalie as amostras da esquerda para a direita, aqui vale o mesmo, né? Eu tenho que pedir para que ele respeite o delineamento que eu fiquei trabalhando nele. E aí ele vai avaliar as 2 amostras e indicar se essas amostras são iguais ou diferentes. E a gente precisa também colocar uma observação no nosso questionário. A gente precisa falar que alguns avaliadores podem estar recebendo 2 amostras idênticas. E aí, assim, a pessoa tira da cabeça dela aquele conceito de que se ela está me perguntando é porque é diferente. Então, é importante colocar isso, deixar isso bem claro para os avaliadores nesse teste de comparação pareada geral, ok? Aí, número de avaliadores, quantos eu uso para esse teste? O recomendado é que você use de 15 a 50
avaliadores para cada uma das 4 combinações possíveis aqui. Então, no fim das contas, vai ter ali um mínimo de 60 avaliadores para você trabalhar e você distribui essas 4 possibilidades de apresentação igualmente. Como é que eu vou analisar os meus resultados? Esse teste de comparação pareada geral, ele é um pouquinho diferente de avaliar. A gente vai analisar pelo teste Q quadrado. Como é que eu faço isso? Para começar, eu vou montar uma tabela de dupla entrada. Nessa tabela, você vai colocar nas suas colunas o que os avaliadores receberam. Então, se eles receberam 2 amostras idênticas ou se eles receberam 2 amostras diferentes. E nas linhas, você vai colocar o que aqueles avaliadores responderam. Se eles responderam que era igual ou se eles responderam que era diferente, né? Então, na tabelinha que está aparecendo aí para vocês, dá para ver bem isso. Então, se o seu avaliador vai receber AA ou BB, né? Ou seja, 2 amostras amarelas ou 2 amostras azuis, e responder que elas são iguais, ok, ele acertou. Ou se ele receber AB ou BA e responder que elas são diferentes, também acertou. Só que também tem aqueles que erram, né? Tem a pessoa que vai receber 2 amostras iguais e dizer que elas são diferentes, ou então que vai receber 2 amostras diferentes e dizer que elas são iguais. Então, são esses os resultados que você tem que colocar na sua tabela de dupla entrada. E aí, para cada linha, né? Então, para a linha de quem respondeu igual, você soma, né? O A com o B. Para a linha de quem respondeu que é diferente, você soma também o C com o D. Para as colunas, a mesma coisa. Então, na coluna de quem recebeu amostras iguais, você soma o seu A e o seu C. Na coluna de quem recebeu amostras diferentes, você soma o B com o D. E ali no cantinho, você obtém um valor I, que é a soma de A, B, C e D, ou seja, né, nada mais do que o total de respondentes, o total de respostas que você obteve no seu teste. E aí é só você aplicar a formulinha do teste de Q quadrado. Aplicou sua formulinha, você vai conseguir ali um número. O que você faz com esse número? Você vai comparar o seu Q quadrado calculado, esse que você obteve, com o Q quadrado tabelado que a gente encontra também em uma tabela. E aí você vai comparar esses 2 valores. Se o seu Q quadrado calculado, esse que você obteve pela fórmula, se ele for maior que o seu Q quadrado tabelado, existe diferença significativa entre as amostras. E aí, se o seu Q quadrado calculado, esse da fórmula, for menor do que o seu Q quadrado que você encontrou na tabela, aí a gente vai concluir que não existe diferença significativa entre as amostras. Então, esses foram os testes de comparação pareada direcional, que a gente usa quando a gente quer saber sobre um atributo específico, quando a gente faz alguma alteração no nosso produto que muda somente um atributo, e o de comparação pareada geral, que a gente observa o produto como um todo para saber se existe diferença significativa entre eles. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de tema, pode deixar seu comentário, eu vou adorar responder para você, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!